Memotinin, tudo mecaô, areia pacnã, areia uruieptei, walassi san, areia piaiura sanknã. Então eu espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos começar mais uma aula de matemática, dessa vez à distância, devido à pandemia da Covid-19, essa doença, essa pandemia que tanto veio nos entristecer e nos encher de preocupações, mas ao mesmo tempo nós temos que nos manter firmes, confiantes, focados em nossos objetivos. Não é fácil, mas com muita determinação, com muita fé, nós vamos conseguir. Mukuoi, no início da disciplina, quando eu estive presente aí junto com vocês, nós falamos sobre como a matemática está presente no nosso dia a dia. Ela está presente na cultura, está presente em tudo que fazemos. Nas aulas passadas, começamos estudando geometria, que é a parte da matemática que se dedica a compreender as figuras geométricas, o círculo, o quadrado, o triângulo, o losango, o trapézio, o pentágono, hexágono. E nesta aula vamos relembrar algumas dessas figuras. Vamos rever também alguns daqueles conteúdos, aqueles assuntos que estudamos na aula passada, como é o caso do perímetro e da área, cálculo de área, cálculo de perímetro, matemática e a intacarorani. Nas aulas passadas vocês puderam pesquisar o nome de algumas figuras geométricas com os mais velhos da comunidade. Assim pudemos fazer um resgate e uma valorização desses nomes na língua Minqui. Vocês se lembram quais são? E não ficamos só na teoria, também fomos a campo, fomos à prática, medimos os perímetros, as áreas, como por exemplo o perímetro e a área do campo de futebol. E vocês puderam anotar e calcular no caderno essas medidas. Vimos quais são as figuras geométricas que formam a casa tradicional. E Ninquê. Vocês viram também como é feita a medição de um terreno com uma figura geométrica irregular, como é o caso dos territórios, usando a representação daqueles quadradinhos, a malha quadriculada que usamos para medir figuras irregulares. Assim nós conseguimos saber quantos quilômetros quadrados ou quantos hectares tem um determinado território. E hoje eu quero dizer para vocês que é importante que nós saibamos, é importante tacar que a matemática não é do homem branco, que vocês chamam de Kewa, na minha língua é Cupê. A matemática não é do não índio. Então, de quem é a matemática? A matemática é da humanidade. Todos os povos desenvolvem a sua forma de aprender matemática de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que é útil para aquele povo. Cada um tem a sua forma própria de usar a matemática. Um exemplo de uso da matemática é a contagem do tempo, seja a partir das estações, seja a partir dos dias, a partir dos astros e das estrelas. Então cada povo sabe o tempo certo, sabe contar aquele tempo certo de plantar, de caçar, de colher frutos. Na natureza, tudo pode ser medido, tudo pode ser descrito a partir da linguagem matemática.
Veja nessa imagem aí as figuras geométricas formadas com o movimento do voo de uma borboleta. Kanatari, ou katai, kata e maenta. Outro exemplo de como a matemática pode calcular as formas, fazendo um gráfico a partir de uma foto, a partir da altura das plantas. No uso do arco e flecha, também há matemática envolvida. Um cálculo de força, quanta força é necessária para que a flecha possa tomar impulso e atingir uma maior velocidade. Para construir uma casa tradicional, ininque, chamier, você usa conhecimentos matemáticos tradicionais do seu povo. E em todos os momentos, as figuras geométricas estão presentes na construção de uma casa tradicional. Também quando as mulheres fazem rede, fazem cestos. Para calcular o tamanho de um território, a dimensão do território, dimensão significa tamanho, medida. Então, para calcular a dimensão de um território, precisa calcular a área através do hectare, usando aquele cálculo de figuras irregulares que nós estudamos presencialmente aí na escola. Vamos relembrar o que é o perímetro e o que é a área. Perímetro é a medida do contorno de uma figura. Você vai medir em volta da figura. Nesse quadro azul, nós temos 2 centímetros de largura por 3 centímetros de comprimento. Então, nós vamos somar a medida de todos os lados da figura. Lado esquerdo, 2 centímetros. Em cima, 3 centímetros. Lado direito, 2 centímetros. E embaixo, 3 centímetros. 2 mais 3 é 5, mais 2 é 7, mais 3 é 10. Então, o perímetro dessa figura é de 10 centímetros. Na área, nós vamos multiplicar o comprimento vezes a largura. Quanto a figura tem de comprimento? 3 centímetros. Quanto tem de largura? 2 centímetros. Multiplicando fica 2 vezes 3, 6 centímetros quadrados. Ou seja, dentro dessa figura, na superfície dessa figura, cabem 6 quadrados de 6 centímetros. Na imagem nós temos um quadrado azul e dentro desse quadrado azul nós temos vários quadradinhos. Cada quadradinho tem 1 centímetro de cada lado. Nós podemos contar cada quadradinho para ver quantos tem. Ou, mais fácil ainda, nós podemos multiplicar para encontrar a área total. Vai ficar 4 vezes 4. Então vai ficar 16 metros quadrados.